Invasões holandesas. A União Ibérica teve início em 1580, após a morte do cardeal Dom Henrique, que assumira o trono português depois do desaparecimento de Dom Sebastião, em uma batalha no Marrocos em 1578, sem deixar herdeiros. Com o falecimento do monarca, também sem descendentes, encerrou-se a dinastia de Avis e instalou-se uma crise sucessória. Entre os candidatos ao trono, destacou-se o rei Felipe II da Espanha, que acabou assumindo o trono como Filipe I de Portugal. Assim, as coroas permaneceram unidas sob o mesmo monarca até 1640, quando ocorreu a restauração da independência com a aclamação de Dom João IV, da Casa de Bragança. Como ambos os reinos se situavam na Península Ibérica, essa união ficou conhecida como União Ibérica. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois financiava o desenvolvimento dessa atividade e também participava do refino e da comercialização do produto na Europa. Nesse contexto, em 1581, esse país estava sob domínio da monarquia espanhola e já envolvida em guerra contra a Espanha desde 1568, declarou sua independência. A ruptura não foi amistosa e, no âmbito da União Ibérica, a coroa hispânica passou a restringir o comércio dos holandeses com as colônias portuguesas, medida que afetou diretamente o lucrativo comércio de açúcar com o Brasil. Mesmo diante das restrições impostas, eles mantiveram sua atuação no comércio do açúcar com a colônia brasileira, ainda que de forma irregular. Em 1609, foi assinada a Trégua dos 12 anos, que suspendeu temporariamente os conflitos militares entre a Espanha e a Holanda. Com o fim da trégua e com o objetivo de enfrentar a Espanha e ampliar seu domínio comercial no Atlântico, os holandeses fundaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, AVIC. Sua função era controlar o comércio com as Américas e a África Ocidental, incluindo açúcar, escravos, tabaco e outros produtos, além de organizar expedições militares. Tratava-se de uma empresa formada por investidores privados, mas que possuía autorização especial do governo holandês para agir com amplos poderes, quase como uma extensão
do próprio Estado. Essa iniciativa marcou o início das ofensivas holandesas contra o Brasil, garantindo o acesso direto ao lucrativo mercado açucareiro, considerado a principal riqueza da colônia naquela época, no qual tinham grande interesse. Em 1624, Salvador, então capital do Brasil, foi tomada pelos holandeses. A resistência local lutou, mas a cidade só foi reconquistada no ano seguinte, com a chegada de reforços enviados pela coroa ibérica. Portugueses e espanhóis vindos da Europa se uniram aos colonos e conseguiram expulsar os invasores, restabelecendo o domínio luso sobre o território. Depois de serem expulsos da Bahia, os invasores conseguiram recuperar forças ao saquear uma frota espanhola carregada de prata no Caribe. Com esse dinheiro, prepararam uma nova ofensiva contra o Brasil. Em 1630, atacaram a capitania mais rica, Pernambuco, conquistando Olinda e Recife, importantes centros da produção açucareira. A resistência luso-brasileira tentou impedir, mas eles estavam muito fortes, e para isso contaram com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, um colono luso-brasileiro atuante no comércio e profundo conhecedor do território nordestino. Seu conhecimento da região foi crucial para o avanço das forças holandesas durante as invasões no Nordeste, especialmente na área que se estendia de Pernambuco até o Rio Grande, atual Rio Grande do Norte. Inicialmente ligado aos portugueses, Calabar rompeu com eles e passou a colaborar com os invasores, contribuindo para a ampliação do domínio holandês. Posteriormente foi capturado por forças portuguesas, acusado de traição, condenado e executado. João Maurício de Nassau, nobre alemão a serviço da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, foi nomeado governador das terras conquistadas e chegou na região em 1637. Durante seu mandato, adotou medidas que favoreceram o aumento da produção açucareira, como a concessão de empréstimos a juros baixos aos senhores de engenho, com a condição de que o açúcar produzido fosse vendido exclusivamente à VIC. Paralelamente, em um contexto de domínio holandês de orientação calvinista, promoveu a tolerância religiosa, permitindo a convivência entre católicos, protestantes e judeus. Desenvolveu importantes obras de urbanização no Recife,
transformando parte da cidade em um centro moderno para os padrões da época, com a construção de pontes, canais, jardins e edifícios planejados. Durante seu governo, os holandeses iniciaram um projeto de urbanização concentrado principalmente na ilha de Antônio Vaz, área que recebeu o nome de Cidade Maurícia. Esse nome não se referia a todo o Recife atual, mas ao núcleo urbano planejado e organizado durante o domínio holandês. Além disso, trouxe artistas e cientistas europeus, que registraram paisagens, fauna, flora e habitantes locais, criando um acervo de grande valor histórico e científico. Suas políticas, porém, desagradaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, interessada em lucros imediatos, e ele acabou sendo destituído do cargo de governador-geral em 1643, retornando à Holanda em 1644. Após sua saída, o cenário na Nova Holanda tornou-se especialmente difícil para os senhores de engenho. A Vic, que já enfrentava dificuldades financeiras, passou a cobrar com rigor as dívidas contraídas pelos produtores de açúcar, que haviam recebido empréstimos durante o governo de Nassau para manter a atividade econômica. Essa pressão financeira gerou grande insatisfação entre os colonos, que já não viam vantagens em permanecer sob o domínio holandês. Ao mesmo tempo, o contexto político havia mudado. Em 1640, ocorreu a restauração portuguesa, que pôs fim à União Ibérica, sendo Dom João IV, da dinastia de Bragança, proclamado rei de Portugal. No ano seguinte, o reino português assinou o Tratado de Haia com a Holanda, prevendo uma trégua de 10 anos. Na prática, o acordo funcionou apenas na Europa, e os conflitos nas colônias continuaram. Esse novo cenário oferecia aos senhores de engenho uma alternativa concreta, pois o retorno ao domínio português significava não apenas livrar-se das cobranças da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, mas também restabelecer vínculos com uma monarquia independente, interessada em recuperar seus territórios e reafirmar sua influência no Atlântico, o que contribuiu para o enfraquecimento do domínio holandês no Nordeste. Em 1645, esse descontentamento explodiu em uma revolta que uniu portugueses, luso-brasileiros, indígenas e negros escravizados contra os holandeses.
Essa resistência ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. O primeiro grande confronto ocorreu na Batalha do Monte das Tabocas, em agosto do mesmo ano, quando os insurgentes, aproveitando o terreno acidentado e coberto por matas, conseguiram derrotar tropas holandesas numericamente superiores. Essa vitória inicial foi fundamental para fortalecer o movimento e demonstrar que os invasores podiam ser vencidos. Nos anos seguintes, os combates se intensificaram e atingiram seu auge nas batalhas dos Guararapes, travadas em 1648 e 1649, nos montes próximos a Recife. Nesses confrontos decisivos, forças luso-brasileiras enfrentaram as tropas holandesas, contando com a participação de diferentes grupos sociais e étnicos. Os combates travados nesses montes tornaram-se símbolo da resistência e são lembrados como um marco no processo de formação da identidade brasileira. Os recursos holandeses, que já estavam escassos, diminuíram ainda mais a partir de 1652, quando a Holanda entrou em guerra com a Inglaterra, tornando mais difícil manter a colônia no Nordeste. Os conflitos no Brasil prosseguiram, principalmente por meio de cercos e ações de desgaste, concentrando-se sobretudo na região do Recife, até que, em 1654, os invasores foram derrotados definitivamente e obrigados a deixar Pernambuco. A perda, porém, só foi reconhecida oficialmente em 1661, com a assinatura do Tratado de Haia, mediante o pagamento por Portugal de uma indenização de 4 milhões de cruzados à Holanda. Sem recursos suficientes, Portugal recorreu a empréstimos ingleses para efetuar o pagamento, reforçando a influência econômica da Inglaterra sobre o reino português. Com a expulsão dos holandeses do Brasil, a Holanda passou a direcionar seus investimentos para a produção açucareira nas Antilhas, utilizando capital, tecnologia e mão de obra escravizada, para competir com o açúcar brasileiro no mercado europeu, contribuindo assim para a queda dos preços do produto. As invasões holandesas revelam como o Brasil colonial, com sua riqueza e resistência, esteve no coração das disputas da Europa, mostrando que a coragem e a luta de seu povo moldaram a história do país muito antes de sua independência.